Olá, o programa Bíblia no Meu Dia a Dia está no ar e já no início uma frase de Santa Teresinha de Lisieux: escolho tudo o que vós quereis. E assim a gente inicia o nosso programa. O nosso estudo de hoje está em Romanos 11, de 1 a 12. Caderno e caneta na mão, porque está começando o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Vamos rezar então, pedindo ao Senhor que nos conduza nesse nosso estudo da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que nos conduza nesse momento, no nosso encontro com Jesus Palavra. Vem Espírito Santo sobre nós. Vamos rezar juntos. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá para o nosso estudo de hoje, Romanos 11, versículos 1 a 12. O resto de Israel. Eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo algum, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele desde sempre distinguiu e escolheu. Não sabeis o que diz a Escritura na passagem em que Elias interpela Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, demoliram teus altares, e eu fiquei só, e querem tirar minha vida. E a resposta, e que resposta lhe dá o oráculo do céu? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também agora, em nossos dias, subsiste um resto por livre escolha da graça. Mas se é pela graça, já não é em razão das obras. Do contrário, a graça já não é graça. Daí o que se conclui? Israel não conseguiu aquilo que está procurando. Só os escolhidos é que o conseguiram. Os demais se tornaram embotados, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos que não vejam e ouvidos que não ouçam, até ao dia de hoje. E Davi diz: que sua mesa seja para eles como um laço e uma armadilha, causa de queda e justa retribuição, que seus olhos se escureçam até a cegueira completa. Mantém sempre curvado o dorso deles. Eu pergunto, pois, porventura, eles tropeçaram para cair de vez? Não, de modo algum. O passo em falso que deram serviu para a salvação dos pagãos, e isto para despertar ciúme neles. Neste versículo 11, a gente vai pedir uma ajuda para o padre Cláudio Puls, para ele nos ajudar a entender isso. O que significa esse passo em falso que serviu para a salvação dos pagãos? Paulo, aprofundando a questão do mistério de Israel, no momento ele próprio vai dizer assim: será que Deus rejeitou o seu povo? Será que pelo fato de eles não terem aderido à fé em Jesus Cristo, isso não vem de Deus? Talvez Deus tivesse rejeitado Israel, ou talvez tivesse mostrado a Israel durante um longo tempo um caminho e agora o tivesse deixado de qualquer forma. Não é verdade, diz Paulo. Mesmo que Israel não tenha dado o passo da fé, outros pagãos acreditaram. E a gente sabe pelo ditado de que Deus, mesmo diante das dificuldades, sabe tirar um bem. O mesmo da rocha faz nascer água. Lembremos a água de Meriba, né?
lá no Antigo Testamento, na caminhada do povo pelo deserto, é da mesma forma que Paulo reflete. Israel não acreditou, mas o fato de Israel não ter aderido redundou em uma grande graça para os pagãos. Nós somos gentios, né? Fazemos parte da gentilidade, não somos israelitas, para explicar num termo estritamente bíblico. É claro que nós temos a nossa nacionalidade, mas biblicamente nós fazemos parte da gentilidade, ou seja, das gentes que acreditaram, que aderiram pelo próprio Evangelho. É claro que Israel continua sendo o tronco, podemos dizer. Nós somos o ramo enxertado nesse tronco. Mesmo assim, diante do tronco que não acreditou e que não aderiu, mesmo assim, Deus faz correr a seiva da sua fé a todas as gentes. Paulo vai dizer, é um mistério que só está na consciência de Deus e do qual nós devemos acreditar. Um dia Israel irá reconhecer o seu próprio Messias. Obrigado, Padre Cláudio. E a gente continua a nossa reflexão já no último versículo, versículo 12. Ora, se o passo em falso deles significou riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os pagãos, quanto mais significará a adesão de todos eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso estudo de hoje, então, essa nossa reflexão. Qual a mensagem de Deus para mim no dia de hoje? Ao longo da leitura, nós fomos observando promessas, ordens, princípio eterno. Não encontramos promessas, ordens ou princípio eterno. Esse é o método que o Padre Jonas Abib nos ensina aqui na Canção Nova, do método A Bíblia no Meu Dia a Dia. Mas e aí, agora a gente vai perguntar, qual a mensagem de Deus para mim no dia de hoje? Para mim ficou muito forte, logo no início, quando apresenta uma pergunta, Paulo coloca essa pergunta aos romanos, será que Deus rejeitou o seu povo? E logo vem a afirmação, de modo algum. E depois ainda reafirma essa frase, dizendo, eu também sou israelita, Deus não rejeitou o seu povo, que ele desde sempre distinguiu. A mensagem que o Senhor me coloca hoje, para mim, para nós hoje, Deus não rejeita o seu povo. Talvez você aí possa estar vivendo uma situação um pouco delicada, achando, será que Deus me rejeitou? Será que Deus rejeitou alguém da minha família? Por que estamos enfrentando isso? Nós não sabemos, não temos explicações, mas a resposta é, Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeita o seu povo. Se Deus não rejeita o seu povo, então Deus acolhe o seu povo, Deus ama o seu povo, Deus se lembra do seu povo. E aí a gente pode colocar o nosso nome. Deus não rejeita o Rodrigo. Deus ama o Rodrigo, Deus acolhe o Rodrigo, Deus perdoa o Rodrigo. E você pode colocar o seu nome ou o nome de alguém da sua família e já ir fazendo a sua leitura orante com a palavra de Deus. Deus me ama. Deus não me rejeita, Deus me acolhe e vai fazendo a sua oração e falando para o próprio Senhor, Senhor, o Senhor me ama, o Senhor me acolhe, o Senhor não me rejeita. Deus não rejeita o seu povo, Deus ama e acolhe o seu povo. E Deus nos fala, e como vamos colocar isso em prática? Como Deus me pede hoje para colocar isso em prática? Se Deus não rejeita o seu povo, eu também não vou rejeitar o povo do Senhor. Eu vou ter essa atitude de acolhida, atitude de amor para com o meu próximo. Então, como eu colocar isso em prática? Acolhendo as pessoas que estão próximas a mim, aquelas pessoas que estão ao nosso dia a dia. E assim a gente pode concluir rezando também ao Senhor, para que o Senhor nos ajude nesta atitude de acolhida, de não rejeitar, mas acolher. Não rejeitar as pessoas inúmeras que aparecem ao nosso redor,
mas sempre buscar ser essa presença, esse sinal de Deus para essas pessoas. É isso que nós te pedimos, Senhor. Nesse nosso estudo da palavra, aqui diante de Ti, diante de Jesus, palavra, nós pedimos, Senhor. Queremos acolher, ter uma atitude de acolhida, de amor, de misericórdia para com aqueles que mais precisam. Assim a gente conclui o nosso programa, a Bíblia no meu dia a dia de hoje. Continue aí o seu estudo, a sua reflexão, tá bom? E até o próximo programa. CançãoNovaPlay.com. Assine já!